sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a senhora vereadora Camila Lima para realizar a leitura de versículo da Bíblia. Provérbios 3, versículo 23. Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam, por favor, como estão. Está aprovada a ata. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários desta Casa Legislativa, de uma maneira muito especial, cumprimento a senhora Emanuele Gonçalves, Gabriela Gonçalves, Isabela Gonçalves, César Ferreira, nossa presidente da Câmara de Vereadores Mirim. Muito obrigado pelo prestígio e a honra da presença, de participar dessa sessão. Internautas que nos acompanham pela TV Câmara, senhoras e senhores, boa noite. Solicito ao senhor primeiro secretário a realizar a leitura do expediente e da ordem do dia. Expediente e ordem do dia de 4 de dezembro de 2018. Ofício da Unimed Canoinhas, em resposta ao requerimento número 807 de 2018, de autoria de toda a agilidade. Ofício número 215 de 2018, do deputado estadual Neudi Sareta, em resposta ao requerimento número 716 de 2018, de autoria de toda a agilidade. Ofício do deputado estadual Ivan Nats, em resposta ao requerimento número 736, de autoria de toda a agilidade. Ofício número 342 de 2018, do deputado estadual Milton Obos, em resposta ao requerimento número 719 de 2018, de autoria de toda a agilidade. Ofício número 127 de 2018, do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, em resposta ao requerimento número 806 de 2018, de autoria do vereador Coronel Mário. Ofício número 200 de 2018, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em resposta ao requerimento número 744 de 2018, de autoria do vereador Coronel Mário. Ofício número 201 de 2018, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em resposta à indicação número 326 de 2018, de autoria da vereadora Norma Pereira. Ofício número 202 de 2018, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em resposta à indicação número 293 de 2018, de autoria do vereador Coronel Mário. Ofício número 202 de 2018, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em resposta à indicação número 327 de 2018, de autoria do vereador Vilmar Sudoski. Ofício número 204 de 2018, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em resposta à indicação número 290 de 2018, de autoria do vereador Coronel Mário. Ofício número 205 de 2018, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em resposta à indicação número 337 de 2018, de autoria do vereador Chico Mineiro. Ofício número 206 de 2018, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em resposta ao requerimento número 340 de 2018, de autoria do vereador Chico Mineiro. Ofício número 313 de 2018, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao ofício número 203 de 2018, da Comissão de Justiça e Redação. Ofício número 314 de 2018, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de lei número 157 de 2018, que autoriza a reversão da concessão de uso ao município de Canoinhas do imóvel matriculado sob o número 40.810. Projeto de lei número 160 de 2018, que dispõe sobre a proibição de fornecimento de canudos confeccionados em material plástico, de autoria do edil Edmilson Verca. Ordem do dia. Votação única. Veto integral ao projeto de lei número 104 de 2017, que transfere alvará provisório de táxi. Veto integral ao projeto de lei número 105 de 2017, que transfere alvará provisório de táxi. Segunda votação. Projeto de lei número 148 de 2018, que dispõe sobre permissão de uso de bem público e dá outras providências. Projeto de lei número 149 de 2018, que autoriza o município de Canoinhas a apoiar
a Associação Empresarial de Canoinhas na realização da Assembleia Geral Ordinária do SEGESC. Projeto de Lei número 151 de 2018, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Projeto de Lei número 152 de 2018, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Projeto de Lei número 145 de 2018, que denomina PAV Odário Nicolau Peixer. Primeira votação, projeto de lei número 147 de 2018, que concede alvará provisório de táxi. Indicações. Indicação número 362 de 2018, de autoria do Edil Paulinho Basílio, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto Passos e ao senhor Rafael Rotilli Roeder, secretário de Planejamento, a possibilidade de instalar um abrigo de passageiros nos fundos do Colégio Almirante Barroso. Indicação número 363 de 2018, de autoria do Edil Coronel Mário, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto Passos e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, diretor do Detracan, a colocação de conjunto semafórico auxiliar nos semáforos existentes nas ruas Paula Pereira e Eugênio de Souza. Era o que continha, senhor presidente. Muito obrigado, senhor primeiro secretário. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Edmilson Verca. Com a palavra, vereador Edmilson Verca. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, canoenses que nos assistem, também cumprimentando aos internautas. Só justificando o projeto de lei número 160, que dispõe sobre a proibição de fornecimento de canudos confeccionados em material plástico. Na realidade, senhor presidente, senhores vereadores, essa aí é uma iniciativa da vereadora mirim Gabriela Gonçalves, né, que nos solicitou, né, para fazer então a elaboração desse projeto de lei. Eu quero aqui agradecer ao Daniel, aos assessores aí da Casa Legislativa pela elaboração, dizer que essa lei já existe no Rio de Janeiro e então nós estamos aperfeiçoando aqui para o município de Canoinhas. Também aqui quero agradecer a manifestação do vereador Paulinho Basílio, né, que também quer nos auxiliar dentro desse projeto e assinar junto, com certeza pode. E eu deixo aqui, senhor presidente, aberto, então, os senhores vereadores nas comissões, para então que nós possamos juntos, né, melhorar esse projeto de lei com mais, na questão, principalmente em preservar o meio ambiente, né, onde, sem dúvida, ele vai reduzir a produção de lixo que não é biodegradável. Então, é só justificando que a gente está atendendo, então, a iniciativa aí da vereadora mirim Gabriela Gonçalves, que continha, senhor presidente. Mais ninguém inscrito, senhor presidente. Senhores edis, foi lida na ordem do dia de hoje a inclusão do projeto de lei 157 de 2018, que autoriza a reversão da concessão de uso ao município de Canoinhas do imóvel matriculado sob o número 40.810. Converso com o senhor prefeito municipal, o mesmo justificou o encaminhamento desse projeto e hoje, mesmo na parte da tarde, recebi uma indagação de um cidadão de Canoinhas perguntando, né, por que seria revertido o imóvel que havia sido doado para a Universidade Contestada. É importante para que as pessoas tomem conhecimento da justificativa do senhor prefeito municipal, e se me permitirem, senhores edis, eu vou ler, até mesmo porque algumas informações a respeito deste projeto de lei já estão sendo distorcidas. Então, eu vou fazer a justificativa, eu leio para os senhores e também para o entendimento da nossa comunidade, a justificativa por que o prefeito fez este projeto de lei. Prezados senhores, nobres vereadores, em 1970 foi instituída a Fundação Universitária do Planalto Norte Catarinense, FUNPLOC, pela Lei 954, de 7 de 12 de 1970, como órgão da administração indireta do município de Canoinhas. Em 19 de abril de 1972, através da Lei 1001, foi autorizado o chefe do Poder Executivo a doar um imóvel de propriedade do município de Canoinhas para a FUNPLOC. A doação se efetivou, sendo que em 21 de junho de 72 foi realizada a escritura pública de averbação, onde consta que, em caso da extinção da FUNPLOC, o imóvel reverterá para o patrimônio municipal.
Em 1994, a Lei 2.661, de 15 de setembro de 94, autorizou a mudança da denominação da FUNPLOC, que passou a se chamar Fundação Universidade do Contestado, UNC, Campus Canoinhas, sendo registrado sob o número 82.727.777, 1000 ao contrário, 17. A lei ainda autorizou a cedência do patrimônio corpóreo para o desenvolvimento de seus programas. Em 2007, foi autorizada a celebração de contrato administrativo de concessão de uso do patrimônio da Fundação Universidade do Contestado, Campus Canoinhas, para a Fundação Universidade do Contestado, Reitoria, através da Lei 4.267, de 2007, sendo que então a Fundação Universidade do Contestado, UNC, Campus Canoinhas, sendo registrado sob o seu NPJ, foi dissolvida e se encontra em liquidação judicial, desde 28 de 10 de 2010, como se pode ver pela certidão emitida pela Receita Federal do Brasil. Em 2010, começaram os trabalhos pelo município visando a implementação do Parque da Cidade, que deve ser construído em parte na área doada para a FUNPLOC. Importante frisar, as tratativas com relação ao Parque da Cidade. Eu participei junto à SAVC, a instituição que estava fazendo o projeto, e essa discussão se arrasta desde 1949 já, a instalação desse Parque da Cidade em frente à atual Rádio Clube. Agora, em 2018, com a ideia se efetivando, o município de Canoinhas solicitou administrativamente a reversão da posse e da doação, o que foi negado administrativamente pela Universidade do Contestado, Reitoria. Diante do impasse, o município ajuizou a ação para a reversão da doação, porém necessita de maneira urgente ter a posse de tal imóvel para que se possa concluir o projeto e iniciar as obras do Parque da Cidade. Há que se salientar que a Universidade do Contestado não faz nenhum uso da área, que está abandonada, e também não tem nenhum projeto para implantação em tal local. Assim, o município de Canoinhas conta com a compreensão e aprovação por parte desta Casa de Leis para aprovação do projeto. Pela certeza da habitual atenção e certos de contarmos com as vossas excelências na apreciação da matéria, colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. Canoinhas, 3 de dezembro de 2018, Gilberto Spasso, prefeito. Eu fiz a leitura da justificativa do senhor prefeito, porque ele conversou com os vereadores da bancada de apoio ao Poder Executivo e solicitou, na medida do possível, celeridade na tramitação a este projeto junto às comissões, dada a importância do início das obras do Parque da Cidade. Então, é importante frisar que desde 1949 está sendo discutido, foi tentado amigavelmente e administrativamente a reversão do terreno, como infelizmente não foi possível, foi encaminhado esse projeto de lei para nós fazermos a análise dessa possível reversão ao município. Seria isso, muito obrigado. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Ninguém inscrito, senhor presidente. Muito obrigado. Passamos à ordem do dia. Votação única. Veto ao projeto de lei 104/2018 que transfere ao alvará provisório de táxi. Entendeu o chefe do Poder Executivo por vetar integralmente o projeto de lei? As comissões técnicas elaboraram parecer pela rejeição do veto. Coloco em discussão o parecer das comissões técnicas. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Solicito ao senhor primeiro secretário efetuar a chamada nominal dos vereadores para votação, alertando que, votando sim, é pela rejeição do veto e não é pela manutenção do veto. Vereadora Camila Lima. Sim. Vereador Célio Galeski. Sim. Vereador Chico Mineiro. Sim. Vereador Coronel Mário. Sim. Vereador Edmilson Verca. Sim. Vereadora Norma Pereira. Sim. Vereador Paulinho Basílio. Sim. Vereador Paulo Glinski. Sim. Vereadora Thelma Bley. Sim. Vereador Vilmar Sudoski. Não. Está rejeitado o veto integral ao projeto de lei, com 8 votos favoráveis e 1 contrário. 9 votos favoráveis e 1 contrário, perdão. Votação única. Veto ao projeto de lei 105/2018 que transfere ao alvará provisório de táxi.
Entendeu o chefe do Poder Executivo por vetar integralmente o projeto de lei. As comissões técnicas elaboraram parecer pela rejeição do veto. Coloca em discussão o parecer das comissões técnicas. Não havendo queira discutir, coloca em votação. Solicito ao senhor primeiro secretário efetuar a chamada nominal dos vereadores para a votação, alertando que votando sim é pela rejeição do veto e não é pela manutenção do veto. Vereadora Camila Lima. Sim. Vereador Célio Galeski. Sim. Vereador Chico Mineiro. Sim. Vereador Coronel Mário. Sim. Vereador Edmilson Verca. Sim. Vereadora Norma Pereira. Sim. Vereador Paulinho Basílio. Sim. Vereador Paulo Glinski. Sim. Vereadora Thelma Bley. Sim. Vereador Vilmar Sudoski. Senhor presidente, A palavra do vereador como eu não votei esses projetos e eu tenho me abstido do voto durante as duas votações, em primeira e segunda votação, então eu vou manter o não, que é pela manutenção do veto. Tá certo? Está rejeitado o veto integral ao projeto de lei 105/2018, com 9 votos favoráveis e 1 contrário. Coloca em segunda discussão e votação o projeto de lei 148/2018, que dispõe sobre a permissão de uso de bem público e da outras providências. Utilização do Parque de Exposições Ouro Verde pela equipe Canoinhas Bike Team para a realização do evento nos dias 8 e 9 de dezembro de 2018. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permanecem na questão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 148/2018. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 149/2018, que autoriza o município de Canoinhas a apoiar a Associação Empresarial de Canoinhas na realização da 105ª Assembleia Geral Ordinária do SEGESC. Despesas no valor de R$ 550 e empréstimo de lona. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 149/2018 em segunda votação. Coloca em segunda discussão e votação o projeto de lei 151/2018, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Crédito adicional especial de R$ 8.000 para o Funrebom PM. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permanecem na questão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 151/2018 em segunda votação. Coloca em segunda discussão e votação o projeto de lei 152/2018, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Crédito adicional suplementar de R$ 963.484,36 para as Secretarias de Educação, Planejamento, Desenvolvimento Rural e de Administração. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permanecem na questão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 152/2018. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 145/2018, que denomina PAV Odário Nicolau Peixe. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem com questão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 145/2018. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 147/2018, que concede alvará provisório de táxi. Está em discussão. Senhor presidente, A palavra, só vereador. comunicar que eu vou me abster do voto. Continua em discussão. Não havendo que discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permanecem com questão, os contrários se manifestam. Está aprovado o projeto de lei 147/2018 por 8 votos favoráveis e 1 abstenção. Só gostaria de explicar a nossa presidente da Câmara de Vereadores, Mirim, nosso parlamento jovem, que todos esses projetos de lei, assim também explicando à nossa comunidade, que esses projetos de leis em segunda votação não houveram discussões, porque nas comissões da Câmara de Vereadores, bem como em primeira votação, todos esses projetos já foram discutidos. Então é importante frisar isso, até mesmo porque talvez paira alguma dúvida, né, por que os vereadores aprovaram vários projetos sem discuti-los, né? Então,
desde o protocolo da entrada nessa Casa de Leis até essa segunda votação, houveram muitas discussões desses projetos. Então, como não já foram exauridas essas discussões, em segunda votação, então os senhores edis já afirmaram, né, sua decisão de voto, por isso que não houve discussão. É importante frisar, né, principalmente para você que nos prestigia esta noite. Passamos aos requerimentos. Solicito a senhora segunda secretária a proceder à leitura dos requerimentos. Requerimento 843 de 2018, de autoria do edil Paulo Glinski, solicita que seja encaminhado o requerimento parabenizando o senhor Dr. Israel Dias dos Santos e aos demais membros que compõem a chapa eleita para comandar a subseção de Canoinhas da Ordem dos Advogados do Brasil, desejando sucesso na condução dos trabalhos desta tão importante entidade, em especial na defesa da Constituição, da ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos e da justiça social. Está em discussão o requerimento 843, 2018. Senhor presidente. A palavra, vereadora Camila Lima. Boa noite, senhores e senhoras vereadores, vereadoras, comunidade que nos prestigia, nossa vereadora Mirim, internautas. Vereador Paulo Glinski, eu gostaria de pedir a sua permissão para assinar junto com o senhor o requerimento e talvez abrir para que todos os vereadores assinem também, se assim quiserem. Consulta o senhor vereador autor, se autoriza a consultar toda a atividade. Sim, quem quiser assinar, para mim é uma honra que assine junto. Da mesma forma, o requerimento 844, que vai ser lido na sequência também, né, eu coloco deliberação na sequência para assinatura de toda a edilidade. Não havendo mais que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam a permanência na questão, os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento 843, 2018. Só solicito, por favor, assessoria legislativa para que proceda a alteração, assinado por toda a edilidade. Requerimento 844 de 2018, de autoria do edil Coronel Mário, solicita que seja encaminhado o requerimento parabenizando o senhor Dr. Renato Matar Cepeda pela excelente condução dos trabalhos à frente da presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Canoinhas nesses últimos anos, extensiva a todos os membros da diretoria. Da mesma forma, consulto a edilidade, se gostaria de assinar. Sim. Só gostaria de fazer uma menção ao Dr. Cepeda, sempre muito solícito, fidalgo, convidando essa Casa de Leis para participar dos eventos. Nós acompanhamos, estivemos lá, né? Parabéns pela sua gestão, né, frente a tão importante instituição, em nome de todos os senhores edis. Não havendo mais querer discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam a permanência na questão, os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento 844 de 2018. Solicito, por favor, assessoria, assinado por toda a edilidade. Requerimento 845 de 2018, da autoria do edil Paulinho Basílio, requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal Gilberto dos Passos e à senhora Morgana Dirchinab Olessac, secretária de administração, solicitando as seguintes informações sobre o pregão número 38 de 2018. A. Qual foi o resultado? B. Que empresa está realizando o fornecimento dos materiais? C. Como ocorre tal fornecimento? Está em discussão o requerimento 845, 2018. Não havendo querer discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes, requerimento 845, 2018. Requerimento 846 de 2018, de autoria de toda a edilidade, solicitam que seja encaminhada a moção de parabenização à doutora Adair Dietrich pelo lançamento de seu 4º livro intitulado A Europa pelo Meu Olhar, motivo de orgulho para todos os cidadãos de Canoinhas e principalmente dos integrantes da Academia de Letras do Brasil, Canoinhas. Na discussão, o requerimento 846, 2018. Só informo que tomei a liberdade de colocar a assinatura toda a edilidade e dada a importância, né, da pessoa, da autora do livro, doutora Adair, e também pelo lançamento já do seu 4º livro, num período de tempo tão curto. Né, doutora Adair, recebo os cumprimentos dessa Casa de Leis, né, sabemos de toda a sua dedicação, né, após a sua aposentadoria já como médica, estar publicando essas obras maravilhosas. Até coloco os senhores edis e também a nossa comunidade, quem não teve oportunidade ainda de ler os livros, né, leia, realmente é uma literatura muito agradável, tá? E
e principalmente a questão, né, remonta à nossa história, os fatos históricos, pitorescos aqui da nossa região, principalmente de Marcílio Dias. Realmente é um livro muito bacana. Não vendo mais que discutir, coloco a votação. Os vereadores que aprovam a manifestação, os contrários manifestem. Está aprovado. Requerimento 846/2018, assinado por toda utilidade. Requerimento 847 de 2018, de autoria de toda edilidade, solicitam que seja encaminhada a moção de parabenização ao Tenente-Coronel da Polícia Militar, João Marcos Dabrowski de Araújo, e a todos os demais integrantes do 3º Batalhão de Polícia Militar, pela passagem do 58º aniversário de existência, com relevantes serviços prestados à comunidade de Canoinhas e do Planalto Norte catarinense. Da mesma forma, tomei a liberdade de fazer esse requerimento assinado por toda a edilidade, dada a importância histórica do nosso batalhão, né, de todo o trabalho da Polícia Militar desenvolvida. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam a manifestação, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 847/2018, por unanimidade dos presentes. Era o que tínhamos. Senhor presidente, A palavra do ouviu Márcio Dossi. eu vou colocar em plenário, desde se houver o entendimento e quiser votar hoje e fazer até essa moção de parabenização e agradecimento, enfim. Eu vi nas redes sociais de ontem e de hoje, né, especialmente eu li isso na data de hoje, que o doutor Wagner Haroldo Pelágio parece que está encerrando suas atividades, né, como médico, profissional que foi, talvez até a vereadora Norma tenha maiores informações e possa melhorar essa condição. Foi um profissional que atendeu há muitos anos, né, um excelente profissional, que atendeu a muitas famílias, a muitas pessoas, ao longo desses 36 anos de trabalho prestado neste município, e, enfim, as pessoas da nossa região toda. Então, acho que mais que justo e merecido nós também fazermos, né, e assinado por todos, se assim os demais também entenderem, parabenizando, né, e desejando a ele êxito, sucesso, vida longa a ele e a sua família, e que possa realmente curtir a sua vida junto dos seus familiares, e, enfim, de uma forma muito bacana, como ele sempre foi, amigo, profissional, pessoa que sempre estava disposta a colaborar, ajudar, e, enfim, fazer o bem às pessoas. Então, nesse sentido, eu coloco, e se assim o plenário entender e o senhor presidente entender, que nós também fizéssemos uma moção de parabenização e agradecimento pelos seus trabalhos prestados e pela sua amizade ao longo desses 36 anos de vida, né, vida como médico, como profissional desta área da saúde. Coloco em deliberação essa Casa Legislativa, né, nós podemos confeccionar o requerimento 848, sede de concordância de todos, solicito, por favor, a assessoria, né, que proceda, por favor, à confecção do requerimento 848 de 2018, né, através de uma moção de parabenização ao Dr. Wagner Haroldo Pelágio. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloco votação. Os vereadores que aprovam a manifestação, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 848 de 2018. Vereador Vilmar, eu vou um pouco além. Nós vamos deliberar nas comissões junto aos senhores, dado todo o trabalho histórico do Dr. Wagner, nós vamos conversar a respeito disso, né, da possibilidade, eventualmente, da concessão de um título de amigo de Canoinhas ou de cidadão benemérito ou honorário. Nós vamos deliberar a respeito, porque todas as referências, vereadora Norma, que nós temos do Dr. Wagner, né, são extremamente positivas, né, e nós não podemos deixar de homenagear um cidadão canoense tão ilustre como ele, nesse momento que ele está se transferindo para outro município, mas ainda nós vamos deliberar a respeito. Muito obrigado. Passando às explicações pessoais. Solicito para o secretário informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador Chico Mineiro. A palavra é vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público aqui presente, vereadora Mirim, seja bem-vindo. Internautas, eu não sei se todos receberam até na leitura do expediente, receberam a resposta da Unimed? Receberam? Achei muito interessante pela quantidade de beneficiários da Unimed, né? São 7.008 aqui em Canoinhas,
na comarca, né? Sendo que também, né, a gente vê aqui também o que eles já investiram no Hospital Santa Cruz, não defendendo a Unimed, mas foram além do requerimento, complementando aqui o investimento que eles fazem ali no hospital, vereadora Thelma. Então, aqui, eu achei muito interessante também a grande quantidade de pessoas beneficiadas do Unimed. Então, teria que, com essa quantidade, realmente ter um pronto atendimento para eles ali, né? Porque é bastante relevante, são 7.008, mais que a população quase de Bela Vista toda, né? Então, é bastante integrado, beneficiários aí do Unimed. Só que me causou espanto, só usei agora aqui nas considerações pessoais, só para alertar a quantidade que eu achava que era em torno de uns 3, 4 mil, ou dobro, um pouco mais, né? Seria, senhor presidente. Por favor. Com a palavra, vereadora Thelma Blake. Meus cumprimentos às senhoras vereadoras, senhores vereadores, à vereadora Mirim, aos nossos canoinhenses aqui presentes, aos assessores da casa e aos internautas. Complementando a sua colocação, vereador Chico Mineiro, ainda pode considerar mais credenciados de Três Barras, Major Vieira, Bela Vista do Todo e outros municípios circunvizinhos que vêm para atendimento no Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Então, pode considerar um número bem maior de pessoas do que esses 7.008. Né? 7.000. Pode considerar, são bem mais pessoas associadas, né? Ou que fizeram adesão à Unimed. Então, caberia, sim, a instalação de um pronto-socorro específico para atendimento desses credenciados ao plano, né? Por isto que, quando nós falamos ontem, vereador Coronel Mário, da importância de termos uma conversa com a Unimed e sabermos os motivos e o que precisa, o que é viável, o que pode acontecer aí nesta conjuntura. Era isso. Só para complementar aqui, sendo que 50 médicos cooperados, né, credenciados, 33 deles realizam internações e cirurgia no Hospital Santa Cruz. Sim. Né? Eu acho um volume alto, né? Sim. Então, e, por favor, para complementar, mais uma vez, desses 50, 33 já realizam procedimentos dentro do hospital. Então, alguns não realizam porque não têm alguma especialidade na área cirúrgica, não tem alguma residência médica, não tem o registro de qualificação de especialidade. Mas aí, esses médicos, que são médicos generalistas, eles podem atender num pronto-socorro. E também tem os acertos entre eles, né? Aí eles que vão fazer as escalas e ver como isso pode ser tratado, né? Eu acho que dá para conversar, sim. Vamos primeiro ouvi-los, né? Ouvir as problemáticas que impedem hoje que este pronto-socorro funcione, porque a gente tem pedido desde o início de 2017, né? É isso. Vereador Vilmar Sudoski. Eu quero... Por favor, com a palavra. Quero aproveitar e fazer um convite a todos os senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade presente, internautas, comunidade canoinhense, que nos dias 7, sexta-feira, e no dia 8, sábado, nós teremos lá na comunidade São Francisco de Assis o Festival dos Cookies, dos pastéis, dos pão, das bruas, né, dos pães integrais, enfim. Então, convidar para esses 2 dias, sexta-feira, dia 7, e sábado, dia 8, para que todos compareçam até a comunidade São Francisco, até o pavilhão da igreja, onde lá estará sendo confeccionados esses produtos e vendido para a nossa comunidade. Então, fica aí o convite, dizendo que nesta data nós temos este evento acontecendo lá. E que também, no dia 8, nós teremos a abertura e o acendimento das luzes lá na comunidade, dentro da programação natalina do município, e que estará acontecendo lá. E também fica o convite, onde teremos lá Papai Noel,
a criançada, enfim, entre outras apresentações que estará acontecendo após a Santa Missa. Então nós temos a Santa Missa que fica das 19 mais ou menos às 20 horas, né? E logo após a Santa Missa então estará acontecendo então o acendimento das luzes, o recebimento do Papai Noel e entre outras atrações que estarão acontecendo na comunidade. Muito obrigado. Vereador Paulo Glinski. O vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, internautas. Senhor presidente, de forma breve, só pedir para que Vossa Excelência determine uma ágil e explicativa matéria por parte da Câmara com relação a esse assunto que foi abordado acerca do imóvel da UNC. Foi feita a leitura, o Executivo encaminhou, vai ser analisado, vai ser debatido, enfim, tudo mais, mas para que já aconteça uma matéria explicativa para que a gente não venha a ser crucificado a partir daqui meia hora nas redes sociais, como aconteceu, por exemplo, quando eu tive a minha fala com relação ao Hospital Santa Cruz, com relação a alguns procedimentos que discordava, algumas situações que questionava, dos quais ratifico, mantenho e continuo defendendo a minha posição, respeitando o hospital, respeitando a necessidade, respeitando os bons médicos, os bons profissionais e tudo mais, mas existem situações, como nós colocamos aqui, que inclusive dependem de uma audiência pública bem ampla, de um esclarecimento, como a vereadora Thelma colocou ontem, conversar com médicos, direção, os conselhos, enfim, com todos. Mas mesmo sem muitas pessoas, ou até alguns órgãos não terem conversado também com direção, com conselho, com médicos, alguns optaram por apedrejar ou tentar denegrir a posição de alguns vereadores. Muito disso eu reputo ao fato de que, na agilidade que existe nas redes sociais, com as pessoas que estão acompanhando, com jornalistas que estão acompanhando, com blogs que existem, daqui meia hora já vai ter uma matéria sobre esse assunto. E se nós formos colocar amanhã ou para sair no jornal de sexta-feira, até lá já um pré-julgamento, de repente, dentro daquilo que foi falado, daquele assunto que é debatido, acontece. E aí, depois que o leite foi derramado, de pouco adianta a gente vir se explicar, porque as pessoas hoje querem formar uma convicção, ou formar um entendimento, ou achar que entende, ou achar que estão convictos sobre um assunto de forma rápida. Então, era importante que nós fizéssemos o quanto hoje, se possível, quanto antes, se possível, quem sabe até hoje, ou amanhã bem cedo, algo bem explicativo, para que não tenha amanhã uma nova batalha, entre aspas, acontecendo nas redes sociais, que os vereadores desistiram de tentar fechar o Hospital Santa Cruz e agora vão querer fechar o INC. Então, só para que seja colocada a situação, para que seja explicado, é uma posição do Executivo, essa explicação que seja feita para que a comunidade possa se inteirar, que vir participar do debate, tudo mais, para que não fique amanhã, né, a gente apanhando, pagando pecados que não cometeu. Obrigado, senhor presidente. Vereador Edmilson Verca. Vereador Edmilson Verca. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, mais uma vez quero cumprimentar aqui a nossa vereadora Mirim Gabriela Gonçalves, parabenizar a você que fez a sugestão, né, do projeto de lei que nós acabou de entrar em leitura hoje, o projeto de lei 160, né, dizer, né, que agora ele vai para as comissões, onde vai ser analisado então pelas comissões e por todos nós vereadores, né, para assim melhorar com mais ideias e com certeza aí, né, com o apoio do nosso presidente, Coronel Mário, né, nos próximos dias poderá ser colocado em votação. Então, eu agradeço a sua ideia, a sugestão, e todos nós vereadores aqui, os 10 vereadores, vamos trabalhar com muito carinho nesse projeto. Senhor presidente, eu quero aqui também aproveitar, eu estive hoje à tarde, no dia de hoje, visitando algumas propriedades rurais no distrito de Pinheiros, Rio da Areia, Rio dos Pardos, até Barra Mansa. Eu quero aqui parabenizar o secretário de Obras Gil Baiano, o vereador Célio Galeski, que nessa tarde as máquinas, a patrola estava trabalhando ali na localidade de Rio dos Pardos, fazendo um excelente trabalho lá. Então, não poderia também de deixar aqui, né,
O nosso parabéns ao Executivo, ao senhor Prefeito Municipal Beto Passo, ao Vice-Prefeito Renato Pique e toda a equipe da Secretaria de Obras, né, porque, além de nós estarmos ali fazendo algumas visitas a algumas propriedades rurais, né, na questão até de um levantamento da assistência técnica gerencial em vinicultura de corte, onde nós, do Sindicato dos Produtores Rurais e o Senar, estamos implantando aqui em Canoinhas, né, a gente aproveita também como vereador, fazendo a questão da fiscalização, vereador Célio, ali na sua terra, que é Barra Mansa, distrito, que realmente está sendo agora olhado com muito carinho por esse governo municipal. Então, era o que tinha, senhor presidente. Ninguém mais inscrito, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Paulo Glinski, o senhor fez a menção da matéria, eu solicito, por favor, a assessoria, se puder encaminhar ainda hoje, né, reportando principalmente a justificativa. O projeto veio do Executivo, ele não tramitou, ele foi somente lido aqui na ordem do dia, mas é importante que a primeira informação ela saia de maneira já contendo a verdade real, em cima da justificativa, em cima daquilo que realmente, né, vai ser trabalhado, vai ser analisado. O senhor muito bem contextualizou, vereador Paulo Glinski, que infelizmente algumas pessoas, né, distorcem alguns fatos, tanto que hoje à tarde já me ligaram a respeito, né, sem esse projeto ter sido lido, já tinha pessoas já questionando. Então, é extremamente importante. Só solicito ao senhor, por favor, antes do encaminhamento, né, para fazer uma análise bem detida, para que não tenhamos nenhuma dúvida, tá, ao repassar essas informações à comunidade. Vereador Chico, nós recebemos a gentil resposta da Unimed, agradeço a direção, os médicos que encaminharam essa resposta. Vereadora Thelma, o atual vice-prefeito e, na época, vereador Renato Pique, fez um requerimento, na época, para a instalação de um plantão da Unimed no Hospital Santa Cruz. Eu acredito, né, que nós temos que retomar essa discussão, né, junto à Unimed, dados os números apresentados, né. É claro que a senhora tem mais conhecimento técnico, agora os números muitas vezes falam por si mesmo e é importante nós retomarmos essa discussão. Eu também recebi de forma oficial, né, a resposta do Hospital Santa Cruz, porque muitas pessoas, né, graças ao bom Deus, já contribuem com o hospital, mas muito bem explicou o vereador Vilmar Sidowski, né, que nós podemos, nessa Casa de Leis, junto com as forças vivas da comunidade, né, auxiliarmos no processo de que mais pessoas venham a doar. Então, este é o dado oficial. Eu recebi um ofício do senhor Arthur Rogério Burger, que é o presidente do hospital, informando que, vimos por meio deste, informar a Câmara de Vereadores de Canoinhas que a média de doações nos últimos 10 meses foi de R$ 5.556,38, encaminhando razão com valores recebidos em anexo. O número de unidades consumidoras que doam para a HSC não possuímos. Já solicitamos por ofício em outro momento, porém não recebemos a resposta. Né, pelo quantitativo apresentado pelo hospital, acredito que todo o esforço do Lions Club e de seus integrantes foi extremamente importante, mas nós precisamos conjugarmos esforços juntos para que possamos, na medida do possível, acho que o senhor vai falar sobre isso também, aumentarmos, né, essa arrecadação. Por favor, você está com a palavra, senhor. Obrigado, senhor presidente. A gente já viveu no passado um trabalho muito semelhante com esse. E a gente teve a oportunidade de fazer de uma forma ou mais ou menos da forma como foi feito nesse momento, e o êxito não foi muito satisfatório. Aí a gente acabou trabalhando de uma outra maneira. E qual foi? Foi reunindo um grupo, foi trabalhado, esse grupo se subdividiu e nós fizemos no Campo da Água Verde. Nós vamos, para o hospital temos que fazer a nível de município, né? As pessoas fazerem as visitas nas casas, já levar a autorização para as pessoas assinarem, preencher os dados, preencher os números. A pessoa já assina, o titular
da conta de luz já assina aquilo e já fica ser resolvido. Se algum tivesse, tem contas aí que estão sendo doadas R$1, ou, às vezes para aquela família, né, ou para aquela unidade consumidora, aquele R$1 é insignificativo. Muitas vezes ela podia ajudar com 20, com 15, com 30, né? Dá para fazer já a alteração e já substituir. Então, mas esse trabalho tem que ser feito, entendo eu, que o sucesso dele vai ser se várias entidades assumirem esse compromisso, né, num grande trabalho, numa grande provocação para isso, né, e as pessoas toparem fazer esse trabalho. Nós temos condições de fazer uma arrecadação muito maior, a nível de 20, 30 mil reais mensais, que daria um resultado aí entre 300 e 400 mil no ano. Eu acredito muito nisso, é possível, porque às vezes a pessoa, por conta, ela assina 5. Com um diálogo e com mais alguém, um casal visitando na casa, 3, 4 casais, vai numa rua, vai conversando, dá credibilidade, tem os dados na hora, o titular da unidade consumidora se faz presente, já pega a conta, já tira os números, já faz o preenchimento e conduz isso de uma outra forma. Também tem que se fazer esse trabalho nos sábados, nos domingos pela manhã. Claro que é desgastante, claro que é trabalhoso, mas quem se doa para fazer isso, se dispõe a fazer isso e vai fazer isso. Combinado, acertado, reunido o grupo, até é prazeroso fazer, sabe? Então as pessoas vão fazendo, 3, 4, 5 casais, 3, 4, 5 pessoas, universitários e outras pessoas jovens se envolvendo nesse processo, mas de uma forma muito organizada e com um objetivo focado no que deve ser feito e no seu momento certo, da sua forma correta. Não tenho dúvida nenhuma que o hospital possa ter, ao longo do ano, 300, 400 mil reais de arrecadação sobre a conta da energia elétrica, nesse convênio da Celesc mais hospital. E isso, vou dizer, senhores vereadores, e quem está nesse momento nos acompanhando, por muitos anos. A gente fez isso lá na Comunidade São Francisco há mais de 15 anos. Hoje nós temos ainda resultados daquilo e números interessantes que se recebe daquela oportunidade, e foi feito única e exclusivamente no Campo da Água Verde. Então, se nós pensarmos a nível de município e as entidades constituídas, todas, Laios, maçonaria, entre todas e todos que estão aí, entre outras organizações, igrejas, muitas pessoas podem se envolver, muitas entidades nos segmentos podem auxiliar nisso, com certeza o resultado será muito satisfatório, muito bom. E todos os meses ele cai na conta. Natural, normal, leve, macio, e cada um ajuda um pouco e se sente satisfeito de fazer isso, de estar participando, de estar ajudando, porque quem não quer ajudar o hospital? Muitas vezes não faz isso até por falta de oportunidade, por lembrar na hora certa e fazer a coisa certa, mas se estiver na casa dele, na frente da casa dele, conversando com as famílias, com toda a certeza, a credibilidade, e as pessoas são acessíveis e têm um coração muito bom e entendem da grande importância que é fazer a instituição Hospital Santa Cruz ter sua receita e as formas para que ela possa se manter. Sei que só isso não vai resolver, outras atitudes têm que ser tomadas em vários outros aspectos administrativos, enfim, de todas as formas, né, porque não é só desta forma que nós vamos resolver o problema do hospital, mas é mais um momento em que a sociedade e as pessoas podem ser feito esse chamado a elas e elas atender e responder com certeza. Vereador Paulo Glins, por favor. Senhor presidente, só agradecer a possibilidade de falar novamente, já havia falado nas explicações pessoais, só para apresentar uma ideia que de repente a gente poderia votar na semana que vem, levando em conta o que Vossa Excelência menciona da resposta do senhor Arthur, de que já tentaram obter junto à Celesc o montante que é de pessoas que autorizaram o débito e não conseguiram. E escutando atentamente o que o vereador Gilmar menciona, de que a comunidade de São Francisco ainda tem recebimento, e a gente sabe que existem outras entidades que também recebem, que imaginei que poderíamos apresentar um requerimento para a Celesc segunda-feira, solicitando enviar para a Câmara um relatório com todas as entidades e instituições de Canoinhas que recebem doações através da fatura de energia elétrica, especificando a entidade, quantos doadores e qual o valor que cada entidade desta recebe. Não vai
ferir sigilo de ninguém, porque não vai vir individualizado o nome de contribuinte, mas até para a gente ter uma noção, porque de repente nós também estamos imaginando que 5 mil para o hospital é pouco, e claro que é, mas dentro do montante de doações que pode estar acontecendo, de repente as pessoas estão ajudando também outras entidades, e aí nós temos que buscar um outro foco, quem sabe, vereador Vilmar, nessa linha. Porque, na verdade, eu particularmente acredito que Vossa Excelência também não devam saber quantas pessoas em Canoinhas participam de doações para entidades através desse sistema de energia elétrica. Se o próprio hospital, que é um dos beneficiários, solicitou e não teve a informação. Então, um requerimento nesse sentido, se fosse entendido, para a gente apresentar na segunda-feira, poderia ser melhorado por Vossa Excelência, porque entendo que é uma ferramenta útil para que a gente possa utilizar futuramente na busca de auxílio para as entidades que tanto precisam. Por favor. Então, para complementar, vereador Paulo Glinski, se falou muito em call center, ali em 2008, 2009, quando eles vieram entregar as chaves do hospital para o prefeito, ex-prefeito Leoberto Weinert. E então falávamos muito na instalação de um call center, porque tem legalidade para isso, porque a ProRim faz desta maneira, né? Todos nós já fomos abordados aqui com uma ligação da ProRim. Eu participei por muito tempo contribuindo com a ProRim, depois eu achei que eu teria que contribuir aqui com Canoinhas, com outras instituições. Dá para pensar nessa situação de call center e ver qual a legalidade, o custo disso, se 2 ou 3 pessoas ao telefone abordando as pessoas, de que forma. Também pode-se pensar assim, né, presidente? Era isso. Senhor presidente. Palavra, por favor. Com relação a essa questão da Celesc, eu sei, vereador Vilmar, da dificuldade que é, porém, se realmente for atrás, é possível. Eu sou um dos que contribui com a Igreja de São Francisco e também contribuo com os bombeiros voluntários. E a pessoa que foi buscar não é algo difícil de se conseguir, tem que ter o número do medidor, né? É coisa fácil de se buscar, né? De cadastrar junto à Celesc, né? Então, a questão maior está em realmente mostrar para a população da necessidade disso, né? De se conversar, o que o vereador Vilmar coloca, né? No corpo a corpo. E aí não eu diria que não seriam quaisquer pessoas aí buscar, né, essas ajudas, sabe? E isso facilitaria pessoas, lideranças das comunidades, enfim, pessoas, as lideranças, entidades, porque isso facilitaria, né, esse acesso às pessoas. E eu não ia me manifestar, vereador Paulo Glinski, mas usando a sua fala também com relação àquilo que é distorcido, né, por algumas pessoas. Esses dias eu denunciei aqui a questão da poda, né? Não é a poda, eu denunciei uma empresa. Eu quero aqui agradecer ao secretário Osmar, porque enviou para essa casa um relatório, mostrando que o senhor presidente tem uma cópia lá. E aí só comprova aquilo que eu falei com relação à empresa, né? De que em algumas escolas, fala aqui, ó, Escola Ney Pacheco, 10.500 executado, porém a Secretaria da Educação foi lá e confirmou 8 mil. Escola Espaço Crescer, 500 metros, executado 70, entre outros aqui. Mas eu só estou falando disso porque eu vou verificar agora com esses dados, eu vou a fundo, né? Tem que deixar muito claro, a denúncia não é contra a Prefeitura. Não é contra a Prefeitura, não é contra o setor de licitações, muito menos com a educação. Eu estou falando a denúncia daquilo que eu vi, esse é o meu papel. Eu sei que tem uns fake news, porque eu fui ver... Vereador Chico, eu recebi muitas críticas, viu? Não tem problema. Pena que alguns se escondem atrás do fake news. Ou a maioria se esconde atrás de fake news. Esse que é o problema, né? Eu queria ver aquelas pessoas que... se eu ia tratar a minha pessoa, eu queria ver isso falando aqui.
E independente de fake news ou não, esse é o meu papel e eu vou continuar fiscalizando, não tem problema nenhum. E eu vou atrás, agora eu vou atrás mesmo, porque é uma questão de verificar e não vou ter nenhum problema. Daí na próxima sessão, daqui 10 dias, daqui 15, daqui um mês, eu vou aqui dizer, realmente constatei que essa empresa não agiu de má fé, mas com esses documentos aqui eu quero, vou realmente verificar a fundo. E os fake news, não tem problema, pode continuar fazendo, porque isso é quem não tem coragem de fazer. Atacam os outros pela fake news, é coisa de qualquer um. As pessoas de bem não fazem isso, as pessoas de bem podem vir aqui, estou aberto para receber críticas, né? Estou aqui nessa casa para isso, não tem problema nenhum. Elogios e críticas, não tem problema, mas não através de fake news. Tenham coragem. Obrigado, senhor presidente. Por fim, só para concluir o assunto hospital, estou dando uma estudada, uma pesquisada com relação ao Hospital Bethesda em Joinville, que tem a trimania. Eu não sei se esse tipo de loteria comportaria Canoinhas ou região, mas eu sei que aquele hospital ele é sustentado pela espécie de loteria. Eu também não sei, porque eu nunca comprei, eu não sei como é que funciona. Mas nós temos 2 encaminhamentos a serem dados junto à comunidade. Nós, enquanto edis, representantes da comunidade, nós temos que trabalhar sempre no sentido de pacificar os espíritos. O hospital está acima de muitas vaidades pessoais. Nós temos que pacificar os nossos espíritos. A comunidade tem que ter esse entendimento também. Nós não podemos deixar abater, né? Nós temos que ir em busca de soluções efetivas. O senhor falou na questão da audiência pública, a gente está tomando muito cuidado, vereador Paulo, só colocar o senhor ao par, de nós ouvirmos primeiro as pessoas, para que nós tenhamos e possamos dar um encaminhamento efetivo. Nós não estamos aqui a caça às bruxas, pelo contrário, nós queremos buscar soluções. Esse é o objetivo dos senhores em todas as suas manifestações, nos seus requerimentos, nos seus posicionamentos. Eu acho que agora com o repasse, né, momentâneo, parece que baixou um pouco essa questão de pressão, enfim, a forma foi repassada, ainda tem algumas discussões, mas nós temos que encaminhar esse processo, né, da melhor maneira possível. Né? O hospital, as pessoas dependem, principalmente os mais carentes, e é esse encaminhamento que a gente tem que ter dado. Eu agradeço a todas as manifestações dos senhores, a forma como se conduzem, a aprovação dos projetos, porque nesse momento da história, um dia, né, estará registrado que nós procuramos, né, todos nós procuramos sempre o bom encaminhamento para essas questões. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outro para o dia 10 de dezembro, segunda-feira, às 19 horas. Boa noite a todos e muito obrigado.